Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Adriana Valério, Ricardinho e a Lúcia. Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também para a Anitta e para o Clarindo. Boa noite, Selma. Boa noite, Wagner. Boa noite também para o Silvano, boa noite para Fernanda Guedes, boa noite Luísa Nalim, boa noite Helena. Adriana Alvarenga, boa noite. Olá Adriana Dantas, boa noite. É isso mesmo, Wagner, muita paz e muita luz para todos nós nesses instantes, para que a gente tenha uma ótima noite de reflexões e principalmente, que a gente consiga assimilar essas informações para aplicar no dia a dia. Marinha, boa noite. Boa noite também para Elaine Lavez. Boa noite, Valdete. Vamos agora nesse instante. Boa noite, Joana, seja bem-vinda. Boa noite, José Ricardo, seja bem-vindo também. Vamos agora nesse instante fazer a nossa prece para nós iniciarmos esse nosso momento de oração, de reflexão. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Então convido a todos nesse instante, aí onde vocês estiverem, seja no seu lar, no seu local de trabalho ou até mesmo na rua, para que vocês elevem desses breves instantes o pensamento ao mais alto, sobretudo para pedir ao nosso Mestre amado e querido Jesus a permissão para iniciarmos uma noite de estudos. Alguns minutos onde e quando estaremos ligados a estes ensinamentos superiores que muito nos auxiliarão a atingir o nosso objetivo aqui no planeta, que é alcançarmos a evolução. Jesus, nós estamos em meio a um momento complicado e delicado no nosso planeta, onde muitos, aliás, todos nós, estamos sendo testados. Como se nós estivéssemos fazendo uma prova final para a verificação das condições para o próximo estágio evolutivo da criatura. Permita-nos, pois, nesses instantes, neste grupo maravilhoso, trazer à tona os teus ensinamentos e os esclarecimentos da própria espiritualidade, para que nos fortaleçamos cada vez mais espiritualmente, moralmente, e é claro, para que nos fortaleçamos fisicamente, e assim conseguir superar estes obstáculos e atingir o objetivo que nos trouxe a este planeta. Tanto nós encarnados quanto os desencarnados aqui presentes, buscamos, através do conhecimento, a paz, a tranquilidade,
a alegria, a felicidade e a perfeição. Que nós possamos, pois, como um grupo que somos, como família que formamos, juntos atingirmos esse objetivo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a este mestre incomparável, nós aqui estamos mais uma vez, e aqui cumprimentar os outros companheiros, Eveline, Roberta, a Maê, a Flávia, Andréia, o seu Luiz, Filomena Dias, boa noite Lídia, Sr. Antônio Pazotto, nosso companheiro de São José do Rio Preto, seja bem-vindo. Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Adaí. Olá, Cecília, Reinaldo. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez junto com vocês para nós darmos sequência a esses nossos estudos. Temos aqui também com a Verônica. Sejam todos muito bem-vindos. E para aqueles que ainda não conhecem esses nossos estudos, boa noite, Célia, seja bem-vinda também. Nessa mesma página da Aliança Municipal Espírita, tá? Toda segunda a sexta-feira, todos os dias da semana, nós estamos a cada dia desenvolvendo uma leitura e estudo das obras de Kardec. Então, esses que estão chegando aí pela primeira vez, fica aí o convite para participar conosco. Hoje é dia de nós lermos ou darmos a sequência à nossa leitura ao Livro dos Médiuns. Gente, não sei se vocês se recordam, no nosso último encontro a gente estava vendo o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, exatamente onde Kardec traz algumas informações sobre a influência que o médium exerce nas comunicações. E a gente viu, através das nossas observações, através da leitura, o quanto o médium efetivamente exerce influência nas comunicações. E esta é uma influência que é uma questão até lógica, porque como nós estamos, como, vamos assim dizer, intermediários, e a nossa mensagem, ou melhor, a mensagem dos Espíritos, ela passa através de nós, instrumentos ou aparelhos, ela vai sair, infelizmente, com algumas características que nós, medianeiros, possuímos. Mas o objetivo de todo médium, principalmente, é ele se transformar num aparelho ou num instrumento mais afinado possível para que a espiritualidade consiga atingir o seu objetivo, que é exatamente repassar essa mensagem. E nós vamos continuar ainda vendo a influência dos médiuns, só que agora no capítulo 20, Kardec vai nos propor uma reflexão sobre a influência moral do médium, tá? A moralidade vai influenciar, e prestem atenção, porque a gente vai ver inclusive na primeira pergunta, no primeiro questionamento de Kardec, que eu acho que muitas pessoas interpretam equivocadamente, muitos acabam se afastando dessa necessidade de se buscar exatamente essa evolução moral, tá? Então vamos lá. Só aqui agradecendo também aqui o Rudinei e a Filomena, esses parabéns eles são para a espiritualidade. Realmente ontem nós tivemos uma live bem interessante, foram vários questionamentos, várias reflexões, e espero que todos tenham realmente conseguido refletir conosco em cima desses ensinamentos da própria doutrina. Veja, a gente não está saindo fora não, nós estamos aqui dentro da doutrina espírita. Gente, o capítulo 20, assim como vários desses capítulos que está aqui no Livro dos Médiuns, ele é composto basicamente de duas partes. Nós temos aquelas questões que Kardec elaborou, tá? São questões diversas, e aqui, é claro, ele reuniu as questões relacionadas com a influência moral do médium. E depois, no final, nós temos dissertação do espírito. Especificamente no capítulo 20, a dissertação é exatamente do espírito de Erasto, que foi um dos grandes colaboradores, Erasto, Timóteo, aqui dessas informações trazidas no Livro dos Médiuns. Erasto, como nós sabemos, foi um dos discípulos de Paulo de Tarso. Então é um espírito que tinha, e melhor, que tem uma bagagem para nos auxiliar, sobretudo no entendimento desse instrumento, ou deste medianismo que nós praticamos. Porque Paulo foi um dos grandes médiuns que
que nós tivemos logo no início da implantação do cristianismo. Aliás, ele foi um dos grandes responsáveis exatamente por repassar essa mensagem do Cristo para a humanidade e sobretudo para os gentios, que foi exatamente onde ele levou. Boa noite ao pessoal que vai chegando aqui, ao Lucas, a Marcileia, Luciano, Guilherme e a todos os seus compartilhamentos, Marcileia. E também, em alguns pontos, nós vamos ter as notas de Kardec. Então, a gente vai trazer aqui as informações que Kardec selecionou sobre essa influência moral. E eu vou começar exatamente como eu disse para vocês. No item 226, Kardec já começa lançando uma pergunta para a espiritualidade e que, repito, foi um questionamento que talvez muitos de nós não interpretamos de forma correta atualmente. Ele pergunta o seguinte, olha, o desenvolvimento da mediunidade. Então, nós estamos estudando o livro dos médiuns. Mediunidade, intermediário entre o plano espiritual e o plano físico, tá? Então ele pergunta, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Olha o que Kardec quis saber. Os espíritos, respondem aqui para mim. Desenvolvimento da mediunidade tem relação com o desenvolvimento moral do médium? Vou repetir. O que Kardec perguntou? Se o desenvolvimento tem a ver, desenvolvimento da mediunidade com o desenvolvimento da moral. Por que eu estou fazendo questão de reprisar esse detalhe? Porque, gente, a resposta da espiritualidade, ela vem com um sonoro não. Não existe relação entre o desenvolvimento mediúnico com o desenvolvimento moral do médium. Aí é onde muitas pessoas ficam com aquela preocupação. Então o médium não precisa evoluir, o médium não precisa se desenvolver, o médium não precisa aprender. Aliás, esse foi um dos questionamentos que fizeram ontem na nossa live sobre o que está acontecendo hoje com boa parte dos médiuns, né? Não querem saber de uma palestra, não querem saber de um estudo, acham que não precisam. Talvez eles estejam exatamente interpretando essa questão de Kardec, quando ele diz o desenvolvimento mediúnico tem relação com o desenvolvimento moral? Não. Só que é o seguinte, a resposta da espiritualidade não para neste não. Por quê? Porque a espiritualidade foi muito categórica. O desenvolvimento de um não tem relação com o desenvolvimento do outro. Mas, olha que interessante, o uso da mediunidade tem relação de uma com a outra. Tá vendo? Viu, Joana? A Joana talvez assim ficou, tinha que ser. Não! Por quê? Vejam como é que a gente tem que entender a espiritualidade na resposta para Kardec. E o próprio Kardec. Ele quer saber se o desenvolvimento, para eu desenvolver a mediunidade, eu tenho que desenvolver moral? Não. São coisas distintas. Só que aí vem o grande detalhe. São coisas distintas, mas na sequência da resposta, o uso da mediunidade tem tudo a ver com o desenvolvimento moral. Então nós não podemos confundir o desenvolvimento com o uso da faculdade mediúnica. Tá vendo como é que é interessante? E como que a gente tem que fazer uma leitura um pouco mais aprofundada do próprio Kardec? Aqui, o São Luís ainda colocou aqui, ó. Ah, tá. São Luís, depois sobre esses assuntos a gente sim conversa numa outra hora, só para a gente não fugir aqui, né? Principalmente do objetivo dessas nossas lives. Mas a gente conversa sim numa oportunidade sobre esses tópicos sim. Fique tranquilo, tá? Então, tá vendo? O que Kardec fala e como que a gente não pode confundir desenvolvimento, não se confunde com uso da mediunidade. Tá? Então, olha só esse item. Por quê? Porque depois ele vai ter outros desdobramentos. Gente, desenvolvimento da mediunidade está relacionado com o quê? O que é mediunidade que a gente sempre diz? A mediunidade é
predisposição orgânica, ou seja, você reencarna e você traz consigo, tá, na sua estrutura, aquela facilidade para, em determinadas partes do seu corpo, você ter maior acesso ao mundo espiritual. Então, tem gente que tem maior acesso ao mundo espiritual através da voz, outros dos olhos, outros dos ouvidos, outros da sensibilidade como um todo, outros através do braço. Então, você traz essa predisposição orgânica, ou seja, isso está no seu organismo. Para você desenvolver e principalmente para você ficar mais atento a essa faculdade mediúnica, o seu desenvolvimento moral, ele não tem nada a ver. A gente vai ver nas outras questões. Mas o que a espiritualidade complementa na resposta é a questão do uso. Agora, quando você vai usar, aí sim a moral tem uma grande influência, tá? No uso. E aí sim, pessoas ou médiuns com características morais mais avançadas, quando for utilizar a mediunidade, quais são os espíritos que ele vai atrair para ele? Aqueles espíritos que comungam das mesmas características morais. Se o médium não se preocupa com essa característica, com essa moral, com esse desenvolvimento moral, qual é o tipo de espírito que ele vai atrair e que vai utilizar o seu aparelho, instrumento para passar a mensagem? Serão os espíritos que infelizmente também não terão uma moral ilibada, tá? Então, vamos seguir aqui só para vocês acompanharem o raciocínio de Kardec. Mas essa primeira questão, repito, é uma das mais interessantes. Por quê? Porque é exatamente através dela que nós vamos conseguir entender, inclusive, a postura de muitos médiuns hoje. Eu não preciso de estudar, por quê? Na mediunidade não tem nada a ver com isso. Eu já sou médium. Se eu sou médium, para que eu vou estudar? Eu vou desenvolver o quê? Eu já estou pronto. Isso é o que muitos pensam, tá? E aí depois, olha para vocês verem, Kardec diz o seguinte, ó. Vocês imaginem, Kardec está lá perguntando para a espiritualidade, tá? Seu Luiz, tá, eu anoto aqui o número do seu zap e entro em contato com o senhor, fica tranquilo. Aí Kardec então vem e fala, ó, espiritualidade, então peraí, é o seguinte, você está querendo me dizer que a mediunidade é um dom que Deus concede a todas as criaturas, né? Inclusive ele concede isso de graça, independentemente da condição moral das pessoas, né? A gente tem até aquele capítulo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. Tá, então me responde uma coisa, por que se eu estou falando em mediunidade, que é transmitir mensagens para a humanidade, por que Deus então não utiliza apenas as pessoas que são boas para que a mensagem também possa ser boa e chegar no seu destino? Por que Deus vai disponibilizar um dom desse para uma pessoa que não tem uma moral avançada, uma moral ilibada? Veja, o questionamento de Kardec, ele foi até interessante, gente. Porque a mediunidade tem um fim, ele tem um objetivo, auxiliar a humanidade. Mas espera aí, se Deus é tão sábio, por que então que ele não deu mediunidade só para quem é bom? Aí nós vamos ver, inclusive, a resposta que a espiritualidade trouxe, ela é mais ou menos em cima daquilo que o próprio Cristo nos ensinou. Os sãos não precisam de médicos. E aí a gente vai descobrir que a mediunidade, ela vai além desta simples maneira de dizer, né? Mensagens que vêm do mundo espiritual para o mundo físico. Ela também representa uma oportunidade, ela é uma ferramenta de trabalho para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver, de crescer, sobretudo do ponto de vista moral. Então, se Deus desse a mediunidade só para quem é bom, os maus não teriam oportunidade de aprender com a mediunidade. Olha só, Deus estaria tirando oportunidade das pessoas. E aí a própria espiritualidade explicando para Kardec, eles ainda vão dizer o seguinte, falou, Kardec, vocês imaginam só, se Deus resolvesse fazer assim, ó, só quem é bom é que vai ter olho e vai enxergar. Quem é mau não vai ter olho e nem vai enxergar. Eu acho que o nosso planeta seria um planeta praticamente de cegos.
Só terá ouvidos, só vai conseguir ouvir quem for bom, tá? Quem não for bom não vai poder ouvir. Provavelmente nós viveríamos num mundo de surdos. E se ele falasse então da língua, da voz? Só vai ter voz aquelas pessoas. Nossa senhora, gente, vocês imaginam? Quem que ia falar nesse mundo? Talvez todos nós seríamos mudos. Então, a mediunidade, ela é um sentido, assim como os 5 sentidos físicos que nós temos. Só que com o passar do tempo, com o progresso da sociedade, a mediunidade ela já está se incorporando, podemos assim dizer, na forma de um 6º sentido, para que a gente perceba mais e melhor as coisas que nos cercam. Então, Deus concede a mediunidade para todos. Por quê? Ou para quê? Para que todos possam fazer um uso perfeito deste instrumento, que é o nosso corpo, predisposição orgânica, para nós também avançarmos, para nós crescermos, para nós evoluirmos. Quando toda a humanidade tiver ciência ou consciência do verdadeiro papel da mediunidade, e este é um dos objetivos do Espiritismo, exatamente mostrar para toda, independentemente da religião, o objetivo do Espiritismo é mostrar para todas as pessoas que existe um mundo espiritual à nossa volta, que esse mundo espiritual se interage conosco direto. E a partir daí, todos esses princípios que envolvem, que a doutrina nos apresenta como princípios básicos, são importantes e interessantes para que nós conquistemos essa tão sonhada evolução moral. E tem mais! Olha para vocês verem onde a espiritualidade foi na resposta para Kardec. Quando nós temos uma oportunidade e nós não abraçamos essa oportunidade, quando a gente vai fazer um exame de consciência, qual é uma das coisas que nós mais nos cobraremos? São dessas oportunidades perdidas. Por quê? Porque o remorso vai fazer com que nós tenhamos que desenvolver aquele famoso arrependimento. E é claro, um arrependimento eficaz. Porque se não tivesse consequência nenhuma, como é que eu aprenderia? E aí sabe qual foi o exemplo que a espiritualidade citou para Kardec aqui, explicando essa pergunta, ou respondendo a pergunta de Kardec? Foi de Judas. Gente, vocês imaginem como é que foi, ou como é que ficou a consciência de Judas. Judas ajudou Jesus. Judas, assim como os outros apóstolos, ele processou curas, ele levou informação e conhecimento para as pessoas. E aí, de repente, quando ele se viu naquela situação, né, que ao nosso ver, ele equivocou-se quanto às consequências, vocês imaginem como é que ficou a consciência dele, sobretudo o remorso e a cobrança. Tanto é que ele não suportou e praticou o suicídio. Mas se Deus não tivesse concedido a Judas toda essa oportunidade, provavelmente o seu remorso seria menor e talvez ele não teria despertado até hoje da sua tarefa e dos objetivos que foram ou que deveriam ter sido perseguidos por ele naquele momento onde deveria ter aproveitado e muito mais a presença do próprio Cristo. Então, um cego que tropeça e cai, ele tem até justificativa. Agora, aquele que enxerga, que tropeça e cai, ele praticamente não tem justificativa. E aí, com certeza, o remorso vai doer mais nele. E o arrependimento também, ele tende a ser bem mais eficaz quando ele desperta para a verdade, quando ele desperta para a realidade. Gente, esses questionamentos de Kardec, repito, eles são fantásticos, tá? Mas, de novo, isso é numa leitura atenta a este capítulo 20. Olha para vocês verem depois, na sequência, Kardec vai exatamente falar sobre o papel e o objetivo da mediunidade ali, no que diz respeito à criatura, no seu dia a dia, nas suas tarefas, né? Então, ele fala o seguinte,
O objetivo é chamar a atenção, principalmente através das comunicações. Esse é o objetivo, tá? E aí, a gente percebe muito isso, tá? A Joana tá aí também, ela pertence aqui praticamente ao mesmo grupo que a gente, então a Joana sabe mais ou menos como é que é. Gente, tem médios que se preocupam por conta desse chamar a atenção. Fala assim, mas eu sempre recebo o mesmo tipo de comunicação. Ou então, quando é médiums, entre aspas, de incorporação, eles vão dizer, eu sempre recebo os mesmos tipos de espíritos, espírito com as mesmas características. E aí, por que isso? Aí Kardec perguntando para a espiritualidade, tá? E aí eles falam, olha, é exatamente para chamar a atenção deles. Como nós estamos falando da influência moral e que nós atraímos os nossos iguais, gente, as comunicações que nós recebemos, os alertas que nós recebemos, tem como objetivo principal chamar a nossa atenção para os defeitos que nós ainda possuímos. E com qual objetivo um defeito seu ele é mostrado? Para que você corrija, não é para que você se volte contra o outro, é para que você corrija. Tá? E o pior, veja, isso já colocou-se lá naquela época de Kardec, quando ele estava estruturando ou codificando estes ensinamentos. Tá? Por quê? Porque hoje a gente vê muitas pessoas fazendo as mesmas perguntas, fazendo os mesmos questionamentos e se colocando na mesma situação. Quando você pega algo dessa natureza, não, é porque, não, eu só recebo, a gente não usa essa expressão, eu só recebo irmãozinhos assim, porque estão precisando, eu tenho condições de ajudar. Mas ele nunca pensa, um médium, que aquilo ali está querendo lhe mostrar alguma coisa que ele precisa corrigir. A gente vai ver, inclusive, na sequência, tem mais perguntas relacionadas com isso. E aí, a própria espiritualidade responde para Kardec, eu coloco até entre aspas, que eu tenho aqui as minhas anotações, e essa foi uma das que eu coloquei entre aspas, que eles disseram o seguinte, olha, o pior é que na maioria das vezes, os médiums acham que aquilo não tem nada a ver com eles. O pior é que os médiums acham que aquilo não tem nada a ver com eles. Não, eu só sou um instrumento para ajudar esses irmãos, para ajudar esses companheiros. E aí logo abaixo, Kardec solta uma nota. Tá lá, nota de Kardec. E ainda coloca, infelizmente, o orgulho não nos deixa assimilar. Isso, gente, quando não acontece o pior. Quando alguém vai tentar chamar a atenção do médium para isso, fala, olha, presta atenção, às vezes eles estão querendo te ensinar alguma coisa, às vezes é algo que você precisa mudar. Muitos médios ainda vão ficar zangados, vão ficar bravos. Vão ficar bravos com o responsável pela reunião ou com quem está tentando chamar-lhes a atenção. Ficam bravos, tá? E tem gente que faz até pior. Isso é para mostrar o quanto nós ainda temos que aprender com esta tal de mediunidade, com essa faculdade mediúnica. E, veja, tudo na sequência. Kardec está fazendo essa pergunta. Eu estou fazendo tudo assim num juntado só, mas Kardec foi fazendo de forma separada, em questionamentos. E quando, por exemplo, você recebe uma comunicação e essa comunicação é direcionada para uma pessoa, tá? Você é um médium psicógrafo, recebeu a comunicação e a comunicação vem lá, para fulano de tal. Olha só, daquela época Kardec perguntou, se alguém recebe, está endereçado para alguém, o médium tem alguma coisa a ver com aquilo ali? A espiritualidade fala, claro que tem. O objetivo da mediunidade, gente, não é algo exclusivo para fulano ou para ciclano. O objetivo da mediunidade é a humanidade. Então, se eu recebi uma mensagem que endereça para alguém, aquela mensagem, ela tem primeiro que tocar o próprio médium. Ele tem que estar ciente de qual é o alerta que está ali presente. E aquela mensagem tem que servir de exemplo para todas as pessoas que tiverem acesso a essa mensagem. Então, não existe uma mensagem exclusiva para alguém. Ela traz ensinamentos para todas as pessoas.
A gente está aprendendo ali no livro Céu e Inferno com os espíritos sofredores. Gente, aquele nós estamos aprendendo para quê? Para quem? Ah, aquilo ali é só para aquele espírito que foi auxiliado? Não, ele está trazendo informações para nós, principalmente nos mostrando que nós temos que ter um comportamento correto e adequado para nós não também cairmos como seres sofredores. Agora, se você falar assim, ah não, aquilo é só para os espíritos sofredores, para mim não vai servir para nada, você está perdendo o verdadeiro sentido e o caráter da mediunidade. Então, se você que é médium, tá? Se você que recebe alguma mensagem para passar para alguém, mesmo você não sendo médium, mesmo você não pertencendo ao espiritismo, se chegou uma mensagem para você passar para alguém, não deixa de captar a essência daquela mensagem, vê se não tem algo que você possa aplicar para você mesmo, sobretudo para te auxiliar na mudança de comportamentos, para que você não experimente os mesmos sofrimentos. Não deixe, não pense que aquilo é só para aquela pessoa. Não, isso aqui é dela, inclusive ninguém pode ler, ninguém pode ter acesso, isso aqui é exclusivo dela, é particularidade. Não, mediunidade não é particularidade de ninguém, mediunidade é exatamente para toda a humanidade. Essa foi a resposta que a espiritualidade trouxe para Kardec nesses questionamentos. Tá? Então, vamos começar a entender o verdadeiro caráter deste sexto sentido que se direciona para a humanidade como um todo. Então, segue Kardec. Então significa que essas qualidades morais, veja, eu estou falando de sintonia, de espíritos, de mensagens, tá? Então, aí Kardec pega e fala, peraí, se as qualidades morais do médium, tá? Vocês estão dizendo que elas influenciam sobretudo na característica dos espíritos que se aproximarão ou dos espíritos que aproveitarão aquele instrumento para repassar a sua mensagem. Então, nós estamos falando de vibrações. Aí, Kardec fala, como então que eu vou explicar pessoas que são boas, médiuns que são bons, que têm uma moral, pelo menos que a gente conhece, ilibada? Como que eu vou entender algumas mensagens falsas e grosseiras que chegam através dos médiuns? Gente, Kardec experimentou isso naquela época. Tanto é que tinha espíritos, tinha médiuns que traziam, por exemplo, mensagens que eram assinadas pelo espírito de verdade. O mesmo médium, Kardec pegou, separou umas e falou, opa, essa mensagem aqui não é do espírito de verdade, não, essa aqui já é. E inclusive num caso específico, o médium ficou chateado com ele. A gente vai ter, depois tem mais questionamentos aqui. O médium ficou chateado com ele. Olha, como assim que você não vai receber essa mensagem falando que ela não é? Questionou Kardec, tá? Então, Kardec falou assim, mas como que eu posso explicar? Mesmo médium que já tem uma moral e de repente ele recebe uma mensagem falsa e grosseira. Sabe o que a espiritualidade falou para ele? Falou, Kardec, você conhece o íntimo de cada pessoa? Você conhece expressões que eles usaram, os escaninhos da alma desses médiuns? Porque aquela mensagem falsa ou grosseira, ela tem também uma função a desempenhar. Às vezes, aquele médium está precisando de uma lição. Por isso que a gente deve sempre manter, qual que é a frase que Jesus nos diz? Orai e vigiai. Nesse caso específico, vejam, um médium que recebia mensagem de determinado espírito, depois Kardec falou, essa aqui não é. Opa, o médium deveria fazer o quê? Opa, peraí, por que será? O que aconteceu? Será que então o problema não sou eu? Será que realmente era desse espírito? Veja, o médium não faz isso. Tanto é que depois, eu não sei se vai dar para a gente ver aqui, Kardec na sequência ele elabora para nós quase que um roteiro para nós identificarmos principalmente o orgulho que se abate sobre determinados médiuns e que eles deveriam fazer como uma espécie de exame de consciência ou um interrogatório íntimo para saber se ele não está sendo envolvido sobretudo pelas garras do orgulho e que está atrapalhando ele identificar essa verdadeira mensagem. Então, está aqui, orai e vigiai.
O médium pode parecer ter uma moral elevada, mas se tem alguma coisa que ele precisa aprender, a espiritualidade falou, ele vai receber sim mensagem falsa, mensagem grosseira, para que ele fique alerta. Opa, gente, quando nós estudamos, vou abrir um parênteses aqui, mediunidade, a gente percebe, e aqui eu gosto, vou repetir, tá? Que eu gosto do método das 5 fases de Edgar Armand. E esse método das 5 fases, ele nos ajuda a identificar os espíritos que se aproximam de nós por uma comunicação. Então, se eu passei por um processo de desenvolvimento mediúnico e identifico bem essas 5 fases, eu sei muito bem se aquele espírito que se aproximou é realmente aquele que está assinando com aquele nome. Desde que eu não esteja enceguecido pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência e por aí afora. Tá? Mas a gente vai falar um pouco mais adiante sobre essa questão do orgulho. E aí, de novo, nós vamos ter, repito, desculpa, são questionamentos e perguntas que Kardec vai fazendo para todo mundo. Aí ele fala assim, ô espiritualidade, então também me responde uma outra coisa aqui. Como que eu posso entender, assim, determinadas pessoas que têm um grande poder como médium? Gente, o que seria esse poder como médium? Seria exatamente aquela facilidade de transmitir uma mensagem. Sabe aqueles médiums mecânicos que você fala assim, parece que ele apaga e o espírito toma conta e rapidamente transmite a mensagem? É aqueles que têm uma sensibilidade realmente aguçada. Tá? Então esse grande poder como médium que Kardec coloca é exatamente isso. Ele fala assim, então olha, por que a espiritualidade superior não utiliza essas pessoas que têm um grande poder como médium para transmitir as suas mensagens? Por quê? De novo nós vamos cair naquela mesma coisa. A espiritualidade responde, falou, Kardec, é o seguinte, porque os espíritos até tentam influenciar e utilizarem esses aparelhos. Só que pelas características morais, aí de novo, tá vendo? Não é no desenvolvimento, mas no uso. Só que as características morais do médium, ele atrai para si aqueles espíritos que vão satisfazer as suas paixões. Gente, o que seria, analisem vocês agora, o que seria mais interessante, ou o que chamaria mais a atenção de vocês agora? Não pensem como seres assim, ou como a gente que está estudando aqui, não. Pensem sem ser com base no estudo. Vou explicar que talvez fique mais fácil, ou exemplificar. O que seria mais interessante para vocês? Um espírito que chega perto de vocês e fala assim, nossa, parabéns, você é fantástico, a sua mediunidade é fantástica. Ou aquele que chega perto de você e fala assim, ô médium, presta atenção. Ore e vigie. Fique atento, fique alerta. Ora, qual que seria mais fácil convencer vocês? Aquele que te elogia ou aquele que chama a sua atenção? Olha, são coisas simples, mas é o que a espiritualidade pergunta para Kardec aqui então. Aqueles médios que têm um grande poder como médium, se chegar algum para perto deles e falar, olha, você é bom, as suas mensagens são boas, e aí chegar um espírito superior e falar, olha, presta atenção, vigie, ore, ele vai ficar mais ligado ao outro que está elogiando ele. Nossas características, vibração, então a atração vai ser. E Kardec pergunta, por que eles não usam? Olha, a gente até quer, mas eles não querem, eles preferem ir para o outro lado. Eles preferem se ligar aos outros espíritos. Tá vendo? E aí, por isso que boa parte dos médiuns, muitas das vezes, são joguetes de espíritos pseudo-sábios. Por quê? Porque às vezes um simples elogio acaba tirando a pessoa do seu objetivo, da sua finalidade. E a gente sabe que um elogio muito simples pode realmente tirar a pessoa do seu caminho. É, Wagner, é preocupante sim. Por isso, olha para vocês verem a importância desse capítulo 20 do Evangelho. Nós temos que aprender a enxergar coisas bem mais avançadas e à frente do nosso próprio tempo e daquilo que nós primamos, pelo menos nesta oportunidade. Gente, tem mais um trechinho aqui desse capítulo, mas eu não vou correr.
a gente vai falar, inclusive, igual eu falei para vocês, Kardec faz espécie de uma tabelinha ou um questionário para a gente começar a se perguntar se nós não estamos sendo arrastados pelo orgulho ou não, tá? E a gente deixa para o nosso próximo encontro, tá? Mas aqueles que tiveram oportunidade, deem uma lida neste capítulo, tentem enxergar essa essência dos ensinamentos que Kardec realmente traz para nós. Todos nós somos médiums, todos nós temos essa sensibilidade, então todos nós temos muito o que aprender com essas características, ok? Com esses ensinamentos, com essas informações. Independentemente de qualquer coisa, o nosso objetivo com a mediunidade é buscar a nossa evolução, é buscar a perfeição. Não se preocupem com os outros, preocupem-se com vocês mesmos. E é isso que nós estamos tentando fazer quando a gente aprofunda nesses estudos. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação. Tenham todos um excelente final de semana. E na segunda-feira, mais uma vez, estaremos aqui dando sequência a essa nossa leitura e estudo dessas obras maravilhosas que Kardec codificou juntamente com a espiritualidade. Muita paz a todos.